Pois bem, irmãos, dando continuidade à nossa série sobre os santos católicos, nós vamos falar sobre São Francisco de Assis, que foi batizado com o nome de Giovanni di Pietro di Bernardone. São Francisco, ele nasceu em Assis. Assis é uma cidade no centro da Itália. O ano, uns dizem que foi 1181, outros 1182. E ele morreu com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Isso aí no dia 3 de outubro de 1226. Pois bem, quando seu pai estava viajando para a França, a sua mãe o batizou na igreja que foi construída em homenagem ao padroeiro da cidade, né? Que esse era o Papa Mártir Rufino. Batizou com o nome de Giovanni. Giovanni em português significa João. Esse nome dele foi por causa do profeta João Batista, né? A origem desse nome Francisco ou Francesco é incerta. Mas algumas pessoas mais abalizadas, né, dizem que foi depois de uma viagem que ele fez à França, né, e que o menino, na época, né, tinha ficado cativado pela vida francesa. E pelas músicas francesas, né, pela poesia francesa e pelo seu povo também. Então, o seu pai começou a chamá-lo de Francesco, que significa francês em italiano. Tá certo? Sabia disso? Pois bem, Francisco, já estando próximo da sua morte, ele pediu que o levassem até a Porciúncula, né? Que é uma pequena capela que fica dentro da grande Basílica de Nossa Senhora dos Anjos. E foi na Porciúncula que Francisco, ouvindo o Evangelho, certo? Ele entendeu o seu chamado. E ali, renunciando ao seu conforto, né? Ele era de uma família rica, abastada, tinha tudo que queria. Renunciando aos bens materiais, né? A herança, que seria imensa, né? Da família. Ele passou a viver numa vida de pobreza, iniciando a sua missão itinerante. Lá, ele fundou a Ordem dos Frades Menores. Depois eu vou explicar isso aí. E ali também, com a vestimenta e o corte dos cabelos de Santa Clara, foi que nasceu a Ordem das Damas Pobres, chamada de Clarice. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. Então, como é que vivia Francisco antes da sua conversão? Giovanni di Pietro, ele vivia uma juventude desregrada, né? Isso aí era muito comum entre os jovens da época, né? Que vinham de famílias endinheiradas, né? E ele foi filho do comerciante italiano chamado Pietro di Bernardone dei Moriconi. E a sua esposa chamava-se Paica Bourlemont, cuja família tinha raízes na França. Então, os pais de Francisco, eles faziam parte da burguesia em Assis. Eu vou explicar o que é burguesia. E graças aos negócios, né, que ele tinha na Provença, né, que fica na França, eles conseguiram uma riqueza muito grande e um bem-estar para todos. Eu falei aí da burguesia, eu vou explicar o que é burguesia. A burguesia foi uma classe social que surgiu na Europa com o desenvolvimento dos burgos medievais, ou seja, cidades medievais amuralhadas. Esses burgos foram o local de origem das feiras medievais. Ali aconteciam os comércios na sociedade feudal com o enriquecimento deles. Isso lhes dava um grande poder, né? E eles passaram a dominar sociopolítica e economicamente
as outras classes, ou seja, as classes menos favorecidas. Isso aí lembra muito a Revolução Francesa, né? Em 1789. Pois bem, voltando aqui. Esse menino Giovanni, ele cresceu e se tornou um jovem muito popular entre seus amigos, por causa das suas extravagâncias e da sua indisciplina também. E também pelas suas paixão pelas aventuras, né? Coisa que acontece com um jovem que o pai sustenta ele no dinheiro, né? Então usava muitas roupas da moda, bebidas, né? E esbanjava dinheiro mesmo, tinha esse negócio de conversa não. Contudo, ele sempre mostrava bondade e empatia. Ou seja, empatia é sentir nele a dor do outro. Então, nessa época, ele era fascinado pelos contos da cavalaria. Falava em cavalaria, ele ficava fascinado com aquilo. Ele pretendia ficar famoso, fazendo parte disso. Por isso, em 1202, ele alistou-se como soldado na guerra que Assis estava travando contra Perúdia. Perúdia é uma cidade italiana e capital da região de Úmbria. Que essa região de Úmbria deu santo para Dedéu lá, foi um lugarzinho, né? Pois bem, nesse caso ele foi capturado. E aí ele esperou um ano todinho até ser resgatado. Mas ele ao ser libertado, ele adoeceu. E ele teve febre que durou o ano todinho de 1204, ou quase todo. Bem, então nesse tempo aí ele contraiu duas afecções, né? Um problema na visão e no aparelho digestivo. Afecção, para você que não sabe, vem do latim affectione, né? É a ação de afetar, estado resultante da influência sofrida, significa sentir ou causar dor, afligir-se, amargurar-se. Tá? Depois que foi recuperado em 1205, e devido a um sonho que ele teve, ele tentou voltar à carreira das armas. Nesse caso, ele entrou no exército papal. E esse exército papal lutava contra Frederico II, que é o Sacro Imperador Romano Germânico. Então, nesse sonho, apareceu-lhe alguém chamando pelo nome. Ele estava sonhando. Essa pessoa o levou no sonho, né, a um palácio onde vivia uma linda donzela. E ali havia muitas armas resplandecentes e também tinha vários artefatos de guerra. Então Francisco perguntou de quem eram aquelas armas e aquele imenso palácio. E então disseram para ele que tudo aquilo era seu, não só seu, como dos seus soldados. E ali, o Francisco, animado, né, com aquela perspectiva de glória, ele pôs-se a caminho. No trajeto, ele teve uma visão onde ele ouviu, segundo a versão de uma revista, na época chamada Legenda, né, tinha a reportagem lá, Trium Sociorum. Aí, essa pessoa no sonho perguntava, quem te pode ser de mais proveito? O Senhor ou o servo? E aí Francisco ficou ali meio pensativo, ele disse, o Senhor. Aí ele ouviu da voz novamente, então por que deixas o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? Aí Francisco ficou assim meio confundido, né? Mas ele disse, que queres que eu faça? E a voz disse para ele, volta para a tua terra e te será dito que haverás de fazer, pois deves entender de outro modo a visão que tivestes. Esse foi um fato muito importante, tá certo? Pois bem, vamos falar aqui sobre a conversão e as primeiras ações de São Francisco. Após esse sonho que eu lhe falei agora, e dessa visão, Francisco voltou-se para a vida religiosa de completa pobreza. E ali ele fundou a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecido por nós como franciscanos, né? E ali renovaram
com essa ideia dele, o catolicismo da época, que está meio se apagando ali, meio cheio de política, né? E dias depois, quando ele estava em Assis, durante um algazarra total lá com seus amigos, ele foi tocado pela presença divina. E desde então começou a perder o interesse pelos antigos hábitos, né? Pelas farras, e passou a se preocupar pelos mais humildes com mais intensidade. Ora, veja que nesse momento ele chegou a ser eleito como o rei da juventude num festejo folclórico tradicional que tinha lá. E em vez de ele preparar-se para a entrada numa vida de casado, como seria o costume de todos os jovens, né, ele retirou-se. E segundo o seu biógrafo, um deles, né, Tomás de Celano, ele se retirou para uma caverna a fim de meditar. E nessa ida lá ele foi acompanhado apenas do seu amigo muito fiel, para quem ele revelou suas preocupações e seu desejo de obter o tesouro da sabedoria e a desposar da vida religiosa. Então, certo dia, Francisco saiu a passeio pelos campos e, quando ele penetrou numa clareira, ele ouviu o som de um sino dos leprosos. Esses leprosos ficavam isolados da sociedade, né? E eles, como no tempo de Jesus também, e eles deviam usar, para indicar sua aproximação, esse sinozinho. Aí saía tocando o sino lá para avisar, ó, aquele leproso e tal. Ele se viu, Francisco, né, cara a cara com o leproso. E fazia frio, um frio intenso, né? E o leproso tinha apenas uns trapos velhos sobre o corpo dele. Estava com mais frio ainda do que Francisco. E ali, São Francisco sempre sentira uma repulsa muito grande por leprosos, né? Mas naquela hora, naquele momento, ele desceu de seu cavalo e cobriu o homem com seu próprio manto. E ali, espantado, ele olhou nos olhos do outro, né, do leproso. E Francisco viu a gratidão do leproso enquanto ele mesmo chorava. E ali, num gesto assim, vamos dizer, quase que impossível, ele beijou aquele rosto deformado pela doença. Esse aí parece que foi o ponto de virada na vida de Francisco. A partir daí não teve mais volta. Vamos falar aqui de como é que foi a separação de Francisco da sua família e de seu pai. Um fato importante aconteceu com Francisco quando ele entrou para orar na igreja de São Damião, que fica fora das portas da cidade de Assis. E diz a tradição que ele ouviu pela primeira vez a voz de Jesus, né? Que ele falou de um crucifixo, veja só. Então essa voz chamou a sua atenção para o estado de ruína da igreja católica na época e pediu a ele, Francisco, que a reconstruísse. Francisco rapidamente voltou para casa e tal. Chegando lá, ele recolheu diversos tecidos muito caros, né? Porque seu pai vendia tecido, essas coisas. Pegou lá esse tecido caro, tudinho lá e tal, e vendeu, foi para uma praça lá no mercado e vendeu tudinho numa liquidação total. E aí, de lá mesmo, com o dinheiro que ele pegou, ele foi para a igreja, né? Essa mesma igreja onde ele teve essa revelação. E pegou aquele dinheiro todinho e deu para o padre, né? Para que o padre começasse a restaurar o prédio que estava meio zamboado lá, estava meio decadente. Então, quando o pai, né, soube dessa atitude do Francisco, ele ficou muito bravo, ficou nervoso demais, né? E aí mandou que buscasse lá o Francisco. Francisco tá... Aí o Francisco, assim, meio com medo, né, se escondeu num celeiro. E ficou lá escondido enquanto seu amigo fiel lhe levava a comida para ele comer lá e tal. E aí, quando passou um tempo, ele decidiu revelar-se logo de uma vez, né? E diante do povo de Assis, ele se acusou de preguiçoso e desocupado. E aí a multidão o tomou por louco, né? Parece que estava assim meio passado. E se divertia com ele, jogava pedra nele, aquela coisa toda.
O seu pai, quando ouviu aquele tumulto todo, foi lá e recolheu ele para sua casa. E quando recolheu, acorrentou ele no porão. E dias depois, a sua mãe, por compaixão, livrou das correntes, né? E aí Francisco foi buscar refúgio junto ao bispo. E o seu pai o seguiu e o acusou de furto da sua fortuna, reclamando uma compensação financeira pelo que havia tirado, sem a sua licença, certo? Aqueles tecidos caríssimos da sua loja. Para surpresa de todos e diante do bispo de Assis, Francisco se despiu das suas roupas finas, colocou aos pés do seu pai, ali mesmo ele renunciou à sua herança e disse: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão um pai celeste. E aí, depois disso, ele pediu a bênção do bispo e partiu completamente nu para iniciar uma vida de pobreza junto do povo. Jamais ele retornou. E o bispo viu nesse gesto um sinal divino e se tornou o seu protetor pelo resto da vida. Então Francisco, tomando ao pé da letra o que o crucifixo de São Damião ordenara, ele iniciou uma vida de pedreiro, ajudando a reconstruir diversas igrejinhas, né, nos arredores de Assis. A igreja de São Damião, a igreja de São Pedro, a própria Porciúncula, né, que segundo São Boaventura era aquele mais amava, né? Aliás, foi na Porciúncula que ele descobriu em 1208 ou 1209, na leitura do Evangelho de Mateus, as linhas gerais que orientaram a sua vocação. Depois que você tiver com calma aí na sua casa, você leia Mateus, no capítulo 10, no versículo de 7 a 13. Certo? E dá mais ou menos isso. Por onde andares, anunciai que o reino de Deus está próximo, tal, recebeste de graça dai. Certo? Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz, e se não for, o vosso voto de paz retornará a vós. Assim, passou de devoto a missionário e começou a pregação da palavra divina, tendo os seus primeiros convertidos. E entre esses convertidos estava Bernardo de Quintavalle, um rico burguês de Assis, que também vendeu tudo que tinha para dar aos pobres, e tinha também o Pietro Catani, né, que mais tarde foi seu sucessor na ordem franciscana. Tá? Em 1209, ele reunindo um grupo maior de seguidores, ele foi para Roma, a fim de conseguir a autorização do Papa Inocêncio III da primeira regra para a fundação da sua ordem. Era a regra primitiva, como diz, né? Ordem dos Frades Menores, né? Que em latim é Ordo Fratum Minorum, que é a OFM, né? Também conhecida como Ordem de São Francisco, ou Ordem Franciscana, né? Que prescrevia a pobreza absoluta para os monges e para a ordem. Todos que fizessem parte da ordem, né? Imitando a vida de Jesus Cristo e de seus apóstolos, narrada nos evangelhos. Então, nessa vida, eles não possuiriam bens materiais, pessoais e nem comunitários. Tá certo? Nós temos também que o inglês, um autor inglês chamado Matthew Paris, escreveu que quando Francisco e os seus discípulos chegaram na presença do Papa Inocêncio III, sujos e com as vestes de pobre, né, aquelas coisas surradas, marrom, eles foram ridicularizados pela sua corte, né, a corte papal. E ali mesmo mandaram até que não aborrecessem o Papa com essa tal de regra, né? Ele considerou o Papa, né, excessivamente rigorosa e impraticável. E ali para terminar o assunto, ele disse: olha, vai pregar lá para os porcos.
E aí Francisco obedeceu e foi lá para pregar no chiqueiro que tinha lá, cheio de lama. Pregou a palavra. E depois que pregou, ele voltou para o Papa, já todo sujo de lama. E o Papa, ali, vendo aquela situação, ele refletiu e decidiu recebê-los em uma audiência formal, né? Mas depois que ele se lavasse, ele estava um fedor só. Francisco e seus amigos se prepararam então para esse outro encontro conseguindo o apoio de prelados eminentes para a sua causa. Tá? Na Igreja Católica, prelado é o título dado a um alto dignatário que governa ou dirige uma prelatura ou prelazia. Opus Dei é uma prelazia, por exemplo. Tá? Segundo relatos antigos, o Papa Inocêncio III, ele teve um sonho em que ele viu a Basílica de São João de Latrão próxima de desabar. E nesse sonho, essa basílica estava sustentada só por um pobre religioso, que logo em seguida ele interpretou como sendo São Francisco. E aí, com a recomendação favorável de alguns conselheiros, e com aviso desse sonho, né, o Papa Inocêncio finalmente autorizou a tal regra. Mas não autorizou por escrito não, nem outorgou o estatuto da ordem maior ao grupo. Né? Ele apenas transmitiu, ou apenas permitiu que pregassem e socorressem moralmente as pessoas, mas acrescentando que se eles conseguissem frutos dos seus trabalhos, eles voltassem até lá, ele no Papa, né, para Roma, para que sua situação fosse completamente regularizada. Tá bom? Eu falei tanto aí de ordem e tal, não sei o quê. Eu vou explicar aqui. A primeira ordem, que é chamada dos frades menores, OFM. Tá? A segunda ordem é das damas pobres ou clarissas, né? OSC. E a terceira ordem é chamada de Ordem Franciscana Secular, OFS, que aí inclui os leigos engajados no mundo inteiro. Pois bem, voltando aqui. Quando eles voltaram para Assis, eles se instalaram numa cabana no campo. E ali se dedicaram ao cuidando dos leprosos, né, trabalho manual, pregação, essas coisas, viviam de esmola. Viam aquela coisa, se encantava logo com Francisco e ali costumava dar esmola, né? Que ele pegava essa esmola para justamente cuidar desses doentes e da própria subsistência deles. Logo, essa cabana tornou pequena para crescente número de irmãos que chegavam lá, encantados com Francisco ou querendo ajuda. Então, o abade do mosteiro beneditino, né, do Monte Subásio, vou mostrar uma foto aí desse Monte Subásio, onde ele se localiza, concedeu a Francisco, no final de 1210, o uso da capela da Porciúncula e também deu ali uma terra adjacente. E entre os novos amigos de Francisco estavam o seu querido irmão Léo, que foi seu futuro confessor. E era um amigo inseparável. Você imagina ser confessor de São Francisco? Meu Deus do céu, tinha quase nada para ouvir. E também tinha lá o irmão Rufino, né? Que segundo a lenda, ele pregava até enquanto estava dormindo. Esse era pregador mesmo, de fogo, entendeu? Dormindo lá e já estava pregando. Vamos falar aqui também da fundação da ordem mendicante dos frades menores. Os frades, eles usavam o hábito da pregação itinerante e costumavam fixar-se nos mosteiros que tinha por lá. E com a crença de que o evangelho deveria ser seguido à risca, imitando a vida de Cristo. Então foi desenvolvida uma profunda identificação com os problemas de todos, né, e com a humanidade de Cristo. Tem aquele que fez a Divina Comédia, né, o Dante Alighieri. Ele disse que Francisco foi uma luz que brilhou sobre o mundo e que Francisco foi a maior figura do cristianismo desde Jesus. E Francisco, veja bem, foi canonizado menos de 2 anos depois da sua morte, ou seja, em 1228. E justamente por causa do apreço à natureza, ele ficou mundialmente conhecido como santo patrono dos animais e do meio ambiente. Tá? Vamos falar aqui um pouco dos anos finais e da morte de Francisco de Assis. Tá?
Os últimos anos de São Francisco foram de tranquilidade interior. Dizem que a sua compaixão por todas as criaturas eram abundantes. Ele, ao mesmo tempo, experimentava visões e êxtases místicos, né? E operava milagres, continuando a percorrer a região em pregações que eram acompanhadas por multidões que queriam vê-lo, queriam tocá-lo. Quando foi no Natal de 1223, Francisco foi convidado pelo senhor de Greccio para celebrar a festa numa gruta com os pastores e animais. E nessa ocasião foi recriado o nascimento de Cristo em Belém, né? Daí vem o presépio, né? Que o primeiro presépio foi feito por São Francisco. Voltando aqui. E já no dia 14 de setembro de 1224, enquanto ele meditava ao lado do Frei Léo, isso aí na festa da exaltação da Santa Cruz, lá em Monte Alverne, eu vou botar a foto aí também, tá? Ele viu a figura de um homem com 6 asas, que era semelhante a um serafim, e pregado esse homem numa cruz. Então, à medida que continuava na contemplação, essa contemplação lhe dava uma imensa felicidade, também tinha uma questão que era sombreada de tristeza. Então, nesse momento, Francisco sentiu-se abrir em seu corpo as feridas que o tornaram uma imitação do próprio Jesus Cristo crucificado. Foi nesse instante que Francisco foi o primeiro cristão a ser estigmatizado. As feridas de Jesus também aconteceram em Francisco. Mas enquanto isso lhe trazia alegria, né, como sendo um sinal do favor divino, foi também motivo de muito embaraço e de muito sofrimento físico. Você imagina o que Jesus sofreu e o que Francisco estava sofrendo ali. Por muito tempo ele tentou ocultar esses estigmas, né, colocando faixas, né, e o seu hábito já começava a receber aquelas coisas da estigma, aqueles sangue, aqueles negócios, né? E poucos irmãos viram esses estigmas. Poucos. Ele não andava mostrando para ninguém, não. Mas esses estigmas lhe causavam muita dor, além de dificultar os seus movimentos. E além disso, sangravam com frequência. Né? A mesma coisa aconteceu com o Padre Pio. Então, às vezes, Francisco teve que ser carregado por não poder mais andar. Né? Ou então ele teve que andar em cima de uma mula, né? E veja que isso, andar em cima de uma mula era considerado um luxo. Mas mesmo assim botaram ele em cima da mula para ele poder andar, seja onde for. Em outras ocasiões, ele padeceu de algumas outras doenças e ele chegou a ficar quase cego. Vejam que as dores de Francisco, as dores de cabeça que ele tinha eram terríveis. Mas apesar de ser dito para procurar os médicos, nada puderam fazer para aliviá-lo. Né? Então passou um tempo, ele, Francisco, sob os cuidados de Santa Clara. Ele deve ter composto em 1225 o seu Cântico das Criaturas. Porém, a sua condição se deteriorava rapidamente, diariamente. E foi nesse momento que ele ditou o seu testamento, ele viu que estava se aproximando do seu fim. Quando ele melhorou um pouquinho, ele viajou para um eremitério, perto de Cortona. E ali sua saúde piorou de vez, entendeu? Ele foi levado para Assis e ficou lá na casa do bispo, né? Isso aí mais ou menos em meados de 1226. E aí, pouco depois, ele pediu para ser levado para Porciúncula, né, que é a tal capelinha, para que morresse entre os irmãos. São Francisco, né, sentindo que a morte estava bem próxima, ele solicitou a uma amiga romana, que era nobre, né, chamada Jacopa dei Setesoli, que ele trouxesse o necessário para o seu sepultamento. Né? E, inclusive, pediu a ela que trouxesse alguma comida bem preparada, porque essa Jacopa já tinha servido Francisco quando ele esteve em Roma, certo? Gostava muito dela e era dele. Ele achava que isso ia aliviar o seu sofrimento. Nesse momento ele também foi se despedir de Santa Clara e das irmãs
lá na igreja de São Damião, né? E a partir daí ele voltou para Porciúncula, que era o local preferido dele. E ali ele deu instruções para ser sepultado nu, né? Ele queria ser sepultado nu, nada de roupa. E também que fosse no pôr do sol. E nesse pôr do sol do dia 3 de outubro de 1226, depois de ler algumas passagens do Evangelho, ele faleceu, rodeado de seus companheiros. E ele foi enterrado no dia seguinte na igreja de São Jorge. Pois bem, menos de 2 anos depois, no dia 6 de julho de 1228, como já disse, o Papa Gregório IX foi pessoalmente para Assis para canonizá-lo. Em 1230 foi inaugurada uma nova basílica em Assis, né, que recebeu o nome dele e que hoje guarda as suas relíquias, que por sinal estão completando aí 800 anos, né? Aqui em Teresina virão para aqui para o Santuário de São Francisco. E nessa basílica de Assis é que ficam guardadas, né? Abriga também o túmulo de Francisco. E é isso, irmãos. E eu fiz um relato bem resumido, porque se não fosse assim, esse vídeo ficaria muito longo, tá? E eu espero que vocês gostem. Se tiverem gostado, deixem aí o seu like e se inscrevam no canal, tá? A maioria das pesquisas que eu fiz foram tiradas da Wikipédia, né? Tá bom? Shalom, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.